A paz do Senhor Jesus, meus abençoados, minhas abençoadas de Cristo. Hoje Deus ministrou no meu coração referente a gerar propósito em oração. Muitas das vezes nós queremos algo, mas nós não sabemos se Deus está no negócio. Nós queremos, nós pedimos, mas não perguntamos: Jesus, é isso que o Senhor quer para minha vida? É isso que o Senhor tem para minha vida? E muitas das vezes nós acabamos ficando frustrados, porque às vezes não é aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Ele tem muito além do que imaginamos e pensamos. E ali a gente fica orando, e não pergunta para o Senhor se Ele está no negócio, se realmente é aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí Ele me levou na passagem de Ana, né? Muitas das vezes as ministrações de Ana falou grandemente comigo e hoje eu consigo entender o porquê, né? Era Deus tentando me mostrar ali, me ministrar referente a propósito de oração, né? Se o meu propósito de oração estava conectado com o que Jesus tinha para minha vida. Inúmeras vezes eu orei: Senhor, abre a porta de emprego para mim, Senhor, me dá um emprego, Senhor, abre as portas, né? Enfim, ele deixou várias vezes eu até arrumar emprego, né? Sair de uma forma totalmente errônea, totalmente errada, tive prejuízos, mas o Senhor é aquele longânimo, né? Ele vai, ele deixa, a maioria das vezes a gente acaba quebrando a cara, mas ele vem depois e nos ensina a gerar o propósito de oração com que ele tem para a nossa vida. Como que você tem orado? Como que você tem pedido para o Senhor? Hoje Deus te convida a gerar o propósito de oração que ele tem para a sua vida em concordância com ele. Se não tiver em concordância com ele, ele não vai fazer. Ele até pode deixar você fazer do seu jeito, mas você vai quebrar a cara. Por quê? Porque você não perguntou para ele, você não pediu para ele, você não perguntou para ele. Então, a partir de hoje, gere o seu propósito de oração. Senhor, é da sua vontade que o Senhor abra as portas, este relacionamento, eu comprar tal coisa, comprar um carro, comprar uma casa, é da sua vontade? Então, a partir de hoje, comece a gerar o seu propósito, o seu milagre em concordância com ele. Porque a partir do momento que Ana começou a orar e deu Samuel para o Senhor, que este era o propósito dele, né? Samuel nasceu, ele foi gerado, e não só Samuel, né? Quando Deus abriu a madre de Ana, ela gerou Samuel e os irmãos dele. Então, hoje, Deus te convida a gerar o propósito dele, porque primeiro é dele o propósito, depois é nosso. Porque eu, por exemplo, eu não queria estar aqui, não era da minha vontade, jamais gravar vídeo para o YouTube. Eu sou uma pessoa tímida, enfim, eu, eu jamais faria isso. Só que hoje eu entendo que é um propósito de Deus levar a palavra dele, né? Porque não é sobre mim, é sobre ele. Então, para que não fique nas minhas palavras, vamos ler a palavra que se encontra em 1 Samuel. Vamos ler alguns versículos, tá? Versículo 9. Certa ocasião, em Siló, logo de 1 Samuel 1:9, tá? Certa ocasião em Siló, depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Porque a gente acha que é fácil gerar propósito em oração. Não. É com muita lágrima, é com muita dor, é com muito sofrimento. Mas
quando o Senhor faz, ele abre as comportas do céu na sua vida, independente da sua situação. Ele faz acontecer. Continuando. E fez o seguinte voto: o Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e não lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Você viu que Ana fez um voto com o Senhor, e ela cumpriu este voto quando Deus fez. Então, quando o Senhor fazer, se você fizer um voto com ele, cumpra este voto, né? Porque Deus, ele é fiel para cumprir a vida dela e a vida do filho dela ao Senhor. Ela fez aqui, além dela fazer um voto, ela fez um sacrifício. Então, para que a gente também possa alcançar o nosso propósito, nós precisamos fazer sacrifício. Eu fiz vários sacrifícios, renúncia, e a gente precisa fazer para que venha agradar o coração do Senhor. Aqui ela agradou o coração do Senhor, porque era o propósito dele também, gerar um grande homem, um grande profeta, um grande sacerdote. Como Ana, continuando, enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele percebeu o movimento de suas bocas, da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios mexiam, mas não se ouvia o som. Então ele achou que ela estava embriagada, né? E aí ele questionou, né? Muitas das vezes pessoas vão querer te parar, pessoas vão se levantar contra você, vão te caluniar, vão falar mentiras, vai se levantar contra você, e são pessoas próximas, não é uma pessoa que não te conhece, não é uma pessoa do seu Instagram que você vê uma vez a cada mês. Não, vai ser pessoas próximas, vão ser amigos, vão ser familiares de dentro de casa que vão te perseguir e vão te caluniar, falar coisas que você não fez. Assim como o sacerdote ali falou que ela estava embriagada, e ela não estava embriagada. Ela estava chorando, ela estava gemendo. A alma dela estava doendo, de dor, de angústia. Por quê? Porque tinha uma outra situação, que era Penina, que estava perseguindo ela, né? Que estava gerando filhos. Então, é na dor, é na aflição que Deus se revela na nossa vida. E aqui, continuando, no 16. Então não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, porque estou muito triste e desesperada. 17. Então ele disse: vai-te em paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que respondeu: que a tua serva alcance a graça de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o teu caminho, comeu, em seu rosto já não havia mais desalento, porque ali ela creu que ela geraria o filho dela, homem, que ali ela estava alinhada com o propósito de Deus. Então, hoje, meus caros irmãos, que Deus tenha falado grandemente com vocês, e que a partir de hoje você gere o seu propósito, o seu milagre em oração, em concordância com o Senhor, tá bom? Um beijo de Cristo, um abraço, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.